sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo para o estado do Rio Grande do Sul. E o título da minha mensagem nesta palestra é assim: usando argumentos mentirosos em defesa da música que agrada a Deus. Nesse momento eu te convido a fazer uma breve oração comigo, para que Deus venha falar ao nosso coração através desta palestra. Vamos orar. Deus maravilhoso e eterno, que ao meditarmos na Tua palavra nesta palestra, possamos ouvir a Tua voz e tomar decisões ao Teu lado. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz e o entendimento espiritual. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, eu queria contar brevemente para vocês um pouquinho da minha história com a música. E a minha história com a música ela é ampla e profunda. A minha formação musical, enquanto ouvinte de música, ela se iniciou em grande medida, claro, na minha infância, e com música popular brasileira. Desde o sertanejo bem de raiz, que a minha família gostava, meu pai, a minha mãe, até o rock and roll do Raul Seixas, que também minha família gostava bastante, até os clássicos da MPB, como Caetano, Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque, Tom Jobim, Elis Regina e etc. Adiante, como músico, eu comecei a aprender a tocar bem tarde. Eu comecei a aprender a tocar música com 14 anos de idade. Ali a minha irmã comprou um violão para ela e eu comecei a aprender a tocar o violão dela. E a partir daí eu comecei a aprender e aprendi a tocar contrabaixo, guitarra, aprendi a tocar um pouquinho de piano, de bateria também. E quando eu comecei a aprender a tocar música, o meu universo musical, as coisas que eu ouvia, já eram bem mais amplas do que somente a música popular brasileira. Nessa época eu já ouvia blues, jazz. Eu gostava de inúmeras vertentes de rock, rock mais leve, rock mais pesado. Também músicas pop, música eletrônica. Ao mesmo tempo, eu fui um jovem que ouvia música clássica. Gostava de Mozart, Beethoven, etc. E também música New Age. Então, você pode perceber que eu tive um gosto musical bastante eclético. Essa é a verdade. Inclusive, foi através da música que eu aprendi a falar inglês. Falar, ler, escrever, etc. E eu gastava bastante tempo, então, traduzindo as músicas, cantando as músicas em inglês. E hoje, para você ter uma ideia, eu ajudo a traduzir o site do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral. Existem lá vários artigos já traduzidos para o português, e a maior parte deles fui eu que traduzi. Então, centenas de páginas traduzidas de artigos em inglês para o português, e os meus professores de inglês foram as bandas de rock. Então, poderia citar aqui bandas satânicas, como Slayer, Creator, Megadeth, Metallica, Sepultura e muitas outras. Esses foram os meus professores de inglês. Também, eu tive muitas bandas, toquei em muitos bares, gravei em estúdios, etc. E eu trouxe para vocês uma foto de uma das minhas bandas do passado bastante distante. Essa banda se chamava Cromorph, não tem tradução, é um nome que o guitarrista inventou. E você pode ver, então, ao centro dessa foto, a foto de nós quatro ali da banda. Do lado esquerdo, uma foto de um show nosso, eu ali tocando o meu contrabaixo e cantando. E na ponta direita, já uma foto minha tocando violão e cantando dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja é a Igreja da Várzea, em Recife. Isso foi ano de 2008, quando eu fiz uma missão Caleb por lá. Eu iniciei a minha formação acadêmica em música na Universidade Federal do Paraná. Mas eu não levei avante essa formação, porque eu fui para o IAN, na Bahia, estudar teologia. E desde então, nesse ano faz então 9 anos do meu batismo, e desde que eu fui batizado, desde que eu entrei para a igreja, a música nunca mais ocupou o mesmo espaço que ocupava na minha vida até então. Portanto, quando eu me converti, Jesus tirou muita coisa da minha vida. Jesus tirou as drogas da minha vida, Jesus tirou um relacionamento de muitos anos que eu tinha também, e muitos problemas espirituais. E uma das coisas que Jesus tirou da minha vida foi a música. Antigamente, antes de me converter,
eu gastava muito tempo com música diariamente. Eu poderia dizer para você que eu gastava no mínimo de 5 a 8 horas por dia, ouvindo, praticando, ensaiando ou trabalhando com música diariamente. E hoje, o meu tempo é gasto com a palavra de Deus. Hoje eu sou um pastor, o meu tempo é gasto em oração, em estudo da Bíblia, em missão e etc. Inclusive, eu passo muitos dias sem ouvir nenhuma música, nem cristã, muito menos não cristã. Agora, eu queria dar para vocês um panorama relativamente geral sobre a problemática da música dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. E eu trabalho aqui 5 tópicos para você entender. Primeiro, existe um choque de gerações dentro da igreja. Existe também um choque entre o liberalismo de alguns e o conservadorismo de outros. Um outro problema é a dissociação entre a teologia de alguns adventistas influentes e a prática musical oficial da igreja. Também existe um clima de descontentamento e acusação alimentado por materiais produzidos na área da música e também a relação entre Bíblia e espírito de profecia, que muitas vezes não é bem explicada nem bem compreendida dentro da igreja. Eu queria comentar brevemente com vocês alguns desses pontos. O primeiro deles é a questão do choque de gerações. Hoje em dia nós temos uma juventude dentro da igreja em grande medida, de jovens questionadores que têm acesso há muita coisa na internet, etc., de conhecimento da Bíblia, do espírito de profecia, da música, da história da música e etc. E muitas vezes, esse conhecimento que os jovens têm, ele vai se demonstrar de alguma forma problemático dentro da discussão da igreja, porque agora o jovem não se contenta com informações parciais ou argumentos insustentáveis. E isso gera discussão dentro da igreja. Em relação a essa ideia do liberalismo e do conservadorismo, existem pessoas dentro da igreja defendendo 2 extremos: o liberalismo e também aquilo que seja o conservadorismo. E muitas vezes essas 2 vertentes, elas têm dificuldades de oferecer respostas bíblicas coerentes para defender as suas preferências liberais ou conservadoras. Existe um outro fenômeno bem complicado em relação a isso, que é o seguinte: existem vários adventistas muito influentes dentro da igreja, líderes, pastores ou não pastores, que produzem materiais sobre música, e esses materiais oferecem conclusões que colocam a igreja em apuros no que tange a produções oficiais. Por exemplo, a gravadora Novo Tempo, CDs JA e etc. Que muitas vezes esses adventistas influentes dizem que a música não pode ter bateria, e os CDs da igreja têm bateria. E essas pessoas dizem que não pode ter o ritmo X ou Y, mas às vezes as produções oficiais da igreja possuem esses ritmos X ou Y. Então começa a haver um pouco de desconforto em relação a essa problemática. Isso gera um clima instalado em certos meios adventistas de muita acusação contra a igreja. Acusações de apostasia, de mundanismo, de infidelidade em relação à verdade, à palavra de Deus. E muitos se levantam dizendo assim: a igreja está se tornando um palco para shows de música gospel, buscando comércio, dinheiro, e não está sendo fiel à Bíblia ou ao espírito de profecia. E esse último ponto, dessa relação entre a Bíblia e o espírito de profecia, é uma das questões mais complicadas em torno da discussão da música dentro da igreja. Por quê? Porque, por um lado, a igreja adventista, ela oficialmente, em suas crenças fundamentais, estou aqui com o livro Nisto Cremos, na página 289, aqui se diz que os escritos de Ellen White não substituem a Bíblia e nem mesmo podem ser colocados no mesmo nível do que a Bíblia. Entretanto, existe uma tendência muito forte de certos adventistas
em fazer com que, na prática, o espírito de profecia seja colocado na dianteira dessa discussão da música e seja a palavra final na discussão da música, e isso gera inúmeros problemas complicados, muitas vezes, da gente tratar ou resolver. E, por exemplo, vou dar um exemplo dessa discussão para vocês entenderem as implicações dessa discussão. No final das contas, para muitos adventistas, a profecia de Ellen White, no contexto da Campal de Indiana, de que antes do fechamento da Porta da Graça haveria grito com tambor, música e dança, é isolada e se torna a palavra final para demonizar o tambor, a bateria, os instrumentos de percussão no culto a Deus. Agora, a Bíblia apresenta os instrumentos de percussão como adequados para adorar ao Senhor. Poderia citar muitos textos, por exemplo, Salmo 81, verso 2, Salmo 149, verso 3, Salmo 150, verso 4, e etc. Demonstrando que o tambor pode ser usado na adoração a Deus. Mas, para alguns adventistas, o que Ellen White diz a esse respeito, no contexto da Campal de Indiana, é mais importante, na prática, do que o que a Bíblia diz. E aí você começa a perceber que essa discussão vai muito longe. E nós vamos voltar a ela dentro dessa palestra daqui um pouquinho. Agora, como é que o pastor Ezequiel Gomes veio parar nessa discussão? Sabe que eu nunca quis entrar dentro dessa discussão dentro da igreja, por várias razões. E, de fato, gostaria de não ter entrado. Porém, isso mudou quando eu entrei em contato com o seguinte material. No começo de 2014, foi lançado um vídeo no YouTube e no Facebook de um pastor jubilado chamado Pastor Horn, onde ele rasga um livro de Ellen White, porque a igreja não segue os seus conselhos. E nesse vídeo, o pastor rasga esse livrinho aqui, olha, Música, sua influência na vida do cristão. E ele vai rasgando as páginas desse livro, dizendo que a igreja está sendo infiel, não está seguindo os conselhos e etc. E muitas pessoas reagiram de forma positiva e disseram, é isso mesmo que a igreja precisa, esse pastor está dando uma mensagem fiel, profética, e louvaram então essa atitude nas redes sociais. Mas eu, particularmente, tive uma impressão bem negativa do conteúdo do que ele falou, da forma como ele falou, e a partir daí eu comecei a produzir materiais a respeito da música, e essa palestra que você está assistindo é um desses materiais para discutir o assunto da música dentro da igreja. E para poder pregar para a igreja sobre esse assunto, eu fui estudar um pouco mais e entrei em contato com vários materiais que hoje em dia são divulgados dentro da igreja a respeito desse assunto. E eu queria mostrar algum deles para você. Existe um vídeo no YouTube e também no Facebook de uma mulher chamada Maísa Ribeiro, onde ela diz que tem um pastor X aí, que se diz ser um ex-macumbeiro, e o título ali da mensagem diz assim, eliminando ritmos que chamam espíritos maus para a igreja. E sabe que esse tipo de informação, de que existem ritmos que chamam maus espíritos para dentro da igreja, particularmente me chama muito a atenção. Por quê? Porque eu desconheço qualquer verdade desse tipo na palavra de Deus. E eu fico pensando, de onde é que esse pessoal tira essas informações? E é importante que a gente venha questionar esse ponto. Um outro material bastante usado na discussão de música é o material produzido pelo português Daniel Spencer. Me parece que ele está estudando teologia para ser um pastor no futuro. Então ele faz uma palestra, essa que está no vídeo aí, Música e seus efeitos, a guerra dos sentidos. E esse é um material bastante famoso, e muita gente inclusive pretende
que Daniel Spencer seja um especialista em música, uma autoridade em música dentro da igreja adventista do sétimo dia. Outro material que eu queria apresentar para vocês, se vocês já não conhecem, é esse material que se chama O Dilema da Distração, produzido por um jovem chamado Christian Budal. É um material americano que foi traduzido, legendado para o português, e esse material, ele pertence a essa categoria de pensamento dentro da igreja com a qual eu não concordo. Porém, eu sei e admito que esse material tem algumas qualidades, e dos materiais que eu vou mostrar para vocês, acho que esse é o melhorzinho deles. Existem algumas coisas muito importantes, interessantes nesse vídeo. Talvez seja um melhor vídeo nessa direção para o público de língua portuguesa. Claro que também existem alguns erros aí nesse vídeo que a gente não pode, de forma nenhuma, corroborar esses erros. Um outro material que tem sido muito usado nessa discussão é um material que se chama A Batalha Sonora. Esse é um vídeo extenso, tem 2 horas de conteúdo, e esse camarada é um pastor também, americano, que foi convertido do mundo do hip hop para a igreja adventista, e ele fala que a bateria é um instrumento que é muito mal usado, que o ritmo é uma coisa muito complicada, que pode ser um instrumento do diabo dentro da igreja, e aí você pode ver a palestra dele para analisar os argumentos que ele coloca. Além desses materiais específicos, existem muitos sites, muitos blogs, que falam bastante do assunto da música dentro da igreja adventista do sétimo dia. E a título de exemplo, eu coloco, por exemplo, o site do Michelson Borges, Criacionismo. Coloco esse outro site aqui também, Diário da Profecia, camarada que gosta de falar desse assunto também. Outro site importante nessa direção, musicaeadoração.com.br. É um site que tem bastante conteúdo dentro dessa linha que eu critico dentro da igreja. 2 sites importantes de 2 pastores, nesse caso, site do pastor Douglas Reis, questãodeconfiança.blogspot.com.ar. E o outro é o site do pastor Gilberto Teis, com H e com 2 S, .blogspot.com.br. Existem muitas outras coisas dentro da internet, que milhares ou centenas de adventistas estão, então, estudando esse assunto, divulgando esse assunto e, de alguma forma, se alimentando com essas ideias. Agora, vamos sair desse mundo da internet e vamos para o que interessa. Vamos estudar a Bíblia. E eu queria fazer um panorama geral da questão da música na Bíblia. Eu queria dizer uma coisa para você que é muito interessante e muito importante. Se você reunir todos os versos da Bíblia que, por exemplo, usam os verbos cantar, louvar, bendizer, engrandecer, tocar, cantar, as palavras música, músicos, cântico, canção, estrépito, as referências aos instrumentos, alaúde, tambor, gaita, pífaro, flauta, símbolo, adufe, etc., harpa, você vai encontrar um universo de mais de 500 versos da Bíblia. Então esse é um assunto importante na Bíblia. Entretanto, se você analisar mais de perto a questão, você percebe que não existe um único verso na palavra de Deus que fale, por exemplo, de ritmo, ou que venha discutir questões como melodia e harmonia, de forma técnica, intervalos, cadências, campo harmônico, andamento, estilo musical, estética musical e coisas dessa natureza. Então a Bíblia fala de música, mas não fala de música de forma técnica. Entretanto, é importante a gente entender que grande parte das discussões dentro da igreja adventista nesse sentido se concentram justamente nessas coisas que a Bíblia não diz. Fala de estilo musical, de ritmo, de harmonia, de intervalo e etc. Coisas sobre as quais a Bíblia simplesmente não fala nada. E por causa disso, eu coloco 2 sinais de alerta da palavra de Deus para nós a respeito desse assunto. E eu queria conduzir aqueles que estão ouvindo essa palestra a 2 versos da Bíblia, muito importantes. O primeiro deles, Jeremias 23, verso 31,
Antigo Testamento, e o segundo no Novo Testamento, 1 Coríntios 4, versículo 6. Então, Jeremias 23, verso 31, a Bíblia diz assim: eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. E o outro texto, 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 6, Paulo, no meio desse verso, ele diz uma frase interessante, quando ele fala assim, olha, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento do outro. Portanto, irmãos, todo cuidado é pouco quando a gente quer colocar na boca de Deus o que Deus jamais falou. Nós temos que ter muito cuidado ao dizer o que Deus não disse em nome dele, porque no final das contas nós podemos ser considerados inimigos dele. E essa é uma questão muito séria. Se não há um padrão musical técnico, objetivo, para diferenciarmos a música que agrada a Deus da música que não agrada, nós devemos deixar a questão como está. E não querer dizer que Deus não gosta desse ritmo, ou daquele estilo, ou dessa harmonia, ou daquela melodia. Tome muito cuidado. Nós não podemos seguir esse caminho sem correr um grave risco de mentirmos contra o Senhor. Agora, é fato que a Bíblia não fala sobre muita coisa, e nós precisamos raciocinar por princípios. Agora, fazer aplicações de princípios morais ou espirituais a essa questão é algo muito importante, mas também é algo muito difícil. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Filipenses 4, versículo 8, que de fato é um texto muitíssimo usado nessa discussão, como se de alguma forma esse texto pudesse corroborar grande parte daquilo que se ensina, não só a respeito da música, a respeito do cinema e de várias outras coisas, mas esse texto ele é usado, e nesse texto a Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a partir daqui, irmãos, a gente reconhece naturalmente que a Bíblia não fala sobre muitas realidades da nossa vida. E nós precisamos, porém, buscar a palavra de Deus para guiar tudo na nossa vida. E Filipenses 4:8 é um texto muito usado para tentar fornecer algumas respostas. Que tipo de música podemos ouvir? Filipenses 4:8. Que tipo de programa de televisão podemos ouvir? Filipenses 4:8. Que tipo de filme? E etc, e etc. Agora, a dificuldade com essa postura é que comumente ela termina por fornecer elementos de condenação somente aos aspectos que o intérprete quer condenar. E não se permite levar o seu raciocínio à conclusão lógica em outras direções. Tente entender o que eu quero dizer para vocês. Filipenses 4:8 pode ser usado, e é usado, para condenar vários estilos de música. Funk, rock, pagode, samba, jazz, blues e etc. Por quê? Porque não são estilos musicais de boa fama. Estão relacionados às drogas, ou ao sexo, ou a algum tipo de pecado, rebeldia. Então pronto, Filipenses 4, verso 8, resolve o problema. Não pode ter nenhum desses estilos dentro da igreja. Ok, não tem problema, pode usar esse tipo de argumento. Mas existe um problema. Se você usa esse argumento para condenar o rock, o jazz, o blues, o funk, sei lá o que você quiser condenar, caso alguém aponte para você o simples fato de que existem muitas músicas dentro
do Inário Adventista do Sétimo Dia, que de alguma forma não estão associadas à boa fama. Então, como que você iria resolver esse problema? Eu vou dizer para você alguns exemplos, e a coisa começa a ficar meio complicada. No Inário Adventista, existem várias marchas, que é um estilo de música. E esse estilo de música está associado ao exército e à guerra. E com certeza a guerra não tem boa fama. Você deve concordar comigo, se você for coerente. Agora, por exemplo, o hino 344 do Inário, Ó cristãos avante, é um hino marcial, relacionado à guerra. O hino 152 do Inário, Vencendo vem Jesus, é um hino marcial, relacionado à guerra. Então, será que a gente deve proibir esses hinos por causa de Filipenses 4:8? E agora, aqueles que condenam os estilos musicais que eu citei antes, dizem assim, opa, não é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, eles não levam o argumento à sua conclusão lógica. O texto de Filipenses 4:8 se torna somente um pretexto para eu condenar o que eu quiser condenar. Não para ser realmente levado a sério, porque se for para ser levado a sério, quem sabe a gente vai ter que tirar esses 2 hinos do Inário. Ou, por exemplo, nós temos no Inário Adventista uma música de um cidadão chamado Wolfgang Amadeus Mozart. E se você vai analisar a vida desse camarada, ele era um gênio da música, mas ele tinha uma vida de promiscuidade. Ou seja, ele tem muita fama, mas ele não tem boa fama. E aí, se a gente deve eliminar as músicas que estão associadas ao que não tem boa fama, o número 19 do Inário, Ao Coro dos Arcanjos, deve ser eliminado do Inário, como uma música não própria para o louvor a Deus. E eu poderia citar muitos outros exemplos dentro do Inário. E aí você começa a perceber um problema, que é um problema de honestidade. Eu quero usar o texto de Filipenses 4:8 para condenar o que eu quero, não tudo que o texto pode condenar. E aí você percebe que fica sem parâmetro. Eu condeno o que eu quero condenar. Então não preciso de texto, é só eu dizer, eu não gosto desse estilo, eu não quero esse estilo, pronto. É mais honesto do que tentar se mascarar com o texto de Filipenses e não levá-lo às suas conclusões lógicas. Portanto, irmãos, você percebe que esse tema todo, ele já começa a nos conduzir a alguns becos sem saída, alguns labirintos. E é isso que muitas vezes as pessoas não gostam de encarar. E as coisas começam a ficar meio nebulosas por causa disso. Agora, quem defende que nós não podemos usar estilos de música contemporâneos por causa de Filipenses 4:8, vai precisar entender que nós, então, não podemos usar marchas ou músicas de Mozart que estão presentes no Inário Adventista. Agora, existe uma outra questão que acontece o seguinte. As pessoas começam a perceber que defender essa ideia da música usando somente a Bíblia é uma coisa que não dá muito certo. E aí o que eles pensam? Bom, vamos deixar a Bíblia de lado e vamos partir para os escritos de Ellen White. Quem sabe a gente vai ter mais sucesso. E, inclusive, alguns pensam que esse é o objetivo ou a função do espírito de profecia dentro da igreja. É falar o que a Bíblia não diz. Então, se a Bíblia não diz sobre música de forma mais técnica, vamos buscar em Ellen White. E aí, quem sabe, a gente pode preencher as lacunas da Bíblia com o espírito de profecia. Essa postura, ela gera vários problemas para a igreja em geral. E no final dessa jornada, essa postura vai terminar por negar as crenças fundamentais da igreja, de que Ellen White não substitui a Bíblia. Porque essa é a crença fundamental. Nós não devemos nos apoiar em Ellen White naquilo que a Bíblia é silenciosa. Nós precisamos entender a coisa de uma forma um pouquinho mais profunda. E vejamos alguns outros problemas que essa postura gera. E o primeiro problema
está colocado diante de um texto do livro Evangelismo, página 256. E Ellen White escreve assim: não devem os testemunhos da irmã White ser postos na dianteira. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos substituir a palavra. Devem todos os crentes manifestar grande cautela ao expor cuidadosamente estes assuntos, e calai sempre que houverdes dito o suficiente. Provem todos a própria atitude por meio das Escrituras e fundamentem pela palavra de Deus revelada todo ponto que vindicam ser verdade. Irmãos, Ellen White é completamente contra a postura de alguns adventistas em dizer, a Bíblia não diz, então vamos correr para Ellen White. Ellen White não aprova essa postura. Ellen White diz, vai para a Bíblia, compreenda o que a Bíblia diz, e se você quer defender algo como verdade, ela diz, mostre pela Escritura que é a palavra de Deus. Então você percebe que essa postura de tentar se escorar em Ellen White para resolver o problema da música, ele não funciona muito bem. Agora, existe um segundo problema. E o segundo problema é o seguinte: aquilo que parece ser instrução técnica musical na obra de Ellen White não é definido musicalmente, reconduzindo a questão toda à subjetividade do intérprete. O que eu quero dizer com esse argumento vai ficar claro daqui a pouquinho, um pouquinho mais claro. Agora, eu preciso dizer para vocês que nós precisamos reconhecer que de vez em quando nós nos defrontamos com alguma informação que parece ser técnica, mas na prática, se você vai esmiuçar essa informação, ela não é tão técnica assim. E eu poderia dar um exemplo. Pense o seguinte, um jovem está buscando respostas sobre que tipo de mulher ele deve se casar. E essa é uma informação importante para ele. Eu quero saber que tipo de mulher eu devo buscar para poder me casar. E alguém responde assim, olhe, busque uma mulher que seja boa, uma boa mulher. Ok, a informação ela tem a sua relevância, ela tem o seu valor, mas o que é ser boa? O que é uma boa mulher? Percebe que na prática ainda permanece alguma subjetividade. Algum poderá dizer, a mulher boa ela tem que ser carinhosa. A mulher boa ela tem que ser uma boa cozinheira. Inclusive tem uma piada que diz assim, né? Entre escolher uma mulher bonita e uma mulher que cozinhe bem, escolha a que cozinhe bem, porque a beleza acaba, mas a fome não. Então perceba, o que é uma mulher ser boa para ser uma boa esposa? Ela ser boa cozinheira, ela ser carinhosa, ela ser bonita, ela ser inteligente, ela ser trabalhadora, ela ser uma boa amiga. Então perceba que a informação boa mulher, ela nos ajuda em alguma coisa, mas ela não resolve os problemas de fato. O que é ser uma boa mulher? E esse exemplo vai nos ajudar a entender algumas questões importantes. Naquele livrinho que o pastor Horn rasgou na igreja do NASP, nós lemos recomendações de Ellen White sobre hinos suaves e puros, na página 11. Doce melodia, na página 14. A harmonia dos coros celestiais, na página 20. O bom canto é suave e melodioso, como o canto dos pássaros, página 26. Instrumentos de música habilmente tocados, página 28. A mais bela música instrumental, página 56. Produzir melodia ao Senhor no coração, página 62. Acordes musicais perfeitos, suaves e melodiosos, página 67. É facílimo da gente perceber
através da leitura desses textos, que não existe nenhuma especificação técnica em sentido estritamente musical, em sentido técnico. Mesmo aqueles que parecem ser mais técnicos, por exemplo, acordes perfeitos. Se você for perguntar para o texto, o que é um acorde perfeito? É um acorde maior, é um acorde menor, é um acorde diminuto. O texto não é capaz de te responder. Ou seja, ela fala de acorde perfeito, mas não diz o que é o acorde perfeito. Ou seja, permanece a subjetividade. Não tem como você dizer qual que é o acorde perfeito. Ela fala de doce melodia, mas ela não fala as características musicais de uma doce melodia. É uma melodia em tom maior, em tom menor? Ela não fala. Ela diz sobre instrumentos de música habilmente tocados. Mas ela não fala se o instrumento assim tocado é tocado com bastante velocidade, ou com uma precisão bem estrita, ou com força, mas sem exagero. Percebe que não tem informação técnica? Olha, toque o teu violão. Toque bem rápido, mas não muito forte. Ou toque bem suave, com acordes maiores ou menores. Você não vê esse tipo de informação técnica no texto. Portanto, a gente lê e pensa que a gente chegou diante de padrões objetivos e técnicos e musicais. Mas quando a gente vai para a realidade, esse texto ele nos dá algum norte, mas ele não resolve o problema do ritmo, da harmonia, da melodia ou dos instrumentos musicais. Por um outro lado, esse mesmo livro, nele nós lemos repreensões de Ellen White sobre, por exemplo, exaltar o eu ao invés de glorificar a Deus, na página 19, estridências que ofendem os ouvidos, na página 24, cantar mal e perder o efeito desejado sobre as pessoas, na página 25. Ela fala de solos completamente inadequados à casa de Deus, página 26. Um dom pervertido, mal aplicado, que serve aos objetivos de Satanás, na página 28. Vozes não afinadas, buscando tons mais elevados. Vozes impróprias, agudas e estridentes, na página 32. Barulho e desarmonia, e alguns pensam que isso é dissonância, na página 32. Mas existem mais algumas coisas. Ela vai seguindo dizendo assim: grunhidos parecidos com os que são emitidos por deficientes mentais, e ruído, na página 37. Alto grau de excitamento, uma balbúrdia de barulho que fere os sentidos, página 38. Ruidosa alegria, página 47. Partituras de músicas populares, página 48. Canção própria para o salão de baile, página 49. Voz áspera e estridente, algo forçado que requer muito esforço físico, página 67. Irmãos, os mesmos problemas técnicos que nós temos diante das informações positivas que ela recomenda, nós também encontramos diante das questões negativas que ela repreende. Analise comigo. Exaltar o eu, ao invés de exaltar a Deus, é algo totalmente subjetivo. Como é que eu posso me sentar no banco de uma igreja e olhar um cantor e dizer se ele está exaltando o eu ou exaltando a Deus? Quem de nós tem condições de ler o coração de algum cantor ou de alguma cantora? Nenhum de nós. Percebe que esse texto não deve ser usado para simplesmente condenar as pessoas, porque senão eu condeno quem eu quiser. Outra coisa, uma pessoa pode ouvir determinado cantor ou cantora e apontar estridências ofensivas, vozes agudas ou solos totalmente inadequados, como coisas ruins e estridentes. Mas uma outra pessoa que está sentada ao lado dela pode dizer: não, eu não concordo com você. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Existe uma música cantada por Laura Morena e Leonardo Gonçalves que se chama Ele Virá. É uma música muito bela, mas no final dessa música, eles elevam o tom, eles cantam forte, eles cantam alto.
E agora? Será que essa música é algo inadequado ou não? E um vai poder responder que é inadequado, e outro vai responder que não é inadequado. Percebe que a questão, os textos de Ellen White não resolvem esse problema? Ellen White ela não diz assim, olha, a nota inadequada é a partir do dó sustenido agudo do piano ali. A partir daquela nota para cima é estridente, é ofensivo e Deus não gosta. E a igreja não deve aceitar. Não tem parâmetro objetivo ou técnico. As pessoas falam o que querem falar em cima do texto dela. Outra coisa. Se diz que Ellen White era contra a dissonância. Tudo bem. Ainda que Ellen White fosse contra a dissonância, o que é motivo de bastante controvérsia entre os estudiosos, ela não aponta nenhum intervalo que ela considera dissonante. Ellen White nunca diz, olha, a terça menor é dissonante. Olha, a quarta aumentada é dissonante. A quinta diminuta é dissonante. A sexta menor é dissonante. A sétima maior é dissonante. Não tem. Não tem nenhuma informação técnica sobre intervalo. Então perceba, Ellen White fala tons claros e harmoniosos, mas ela não diz sobre Fá maior, Sol menor, Ré maior, Mi maior. O que é um tom harmonioso? Fica ao bel prazer do intérprete buscar na sua própria experiência o que ele acha que é um tom harmonioso, o que não é. Ou seja, a gente acha que estamos diante de padrões técnicos, mas não estamos. Agora, isso gera um legítimo questionamento. Sendo assim, para que é que servem as orientações de Ellen White para a igreja sobre música? Para nada. Longe disso, irmãos. Ellen White estimula as aplicações dos princípios bíblicos às diferentes realidades musicais que diferentes adventistas possam enfrentar dentro e fora da igreja. Perceba uma coisa importante. Ellen White ela é uma profetisa de uma igreja que nasce pequena, mas vai se tornar grande. Uma igreja que nasce norte-americana, mas vai se tornar uma igreja mundial. Vocês têm que entender esse contexto para poder valorizar o que Ellen White escreve. Assim, é natural que os adventistas do sétimo dia no mundo inteiro vão encarar desafios musicais diferentes. Na África, na Ásia, na Europa, na América do Sul, América do Norte, ou em cada bairro, ou em cada situação, por exemplo. Talvez o fenômeno do funk carioca seja algo bem mais relevante no Rio de Janeiro do que aqui em Porto Alegre, mesmo que você conheça alguma coisa do funk carioca. Mas percebe que o contexto social não é idêntico, não é o mesmo? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão e entender uma coisa. O que Ellen White escreve é muito útil para a igreja, em muitos sentidos, mas não em todos os sentidos. Por exemplo, eu não sei se Ellen White gosta de música em tom maior ou em tom menor. O que é o tom harmonioso? Ninguém sabe. Então perceba que para falar de tom em sentido técnico, o texto de Ellen White não me serve. E eu preciso tratar esse assunto de forma pessoal. Não ter alguém que manda em mim e diz, Sol maior você pode tocar, Ré menor, se você cantar, Deus não vai aceitar. Perceba que não é para isso que o Espírito de profecia nos foi concedido. E uma coisa importante vocês entenderem, é que esses desafios musicais, para os quais Ellen White nos chama a atenção, que podem envolver pecado e etc., não são um problema só da música, é um problema da própria teologia e da pregação. Nós, como adventistas, devemos estar atentos às músicas que são tocadas dentro da igreja, mas também aos sermões que são pregados dentro da igreja. E não é por causa disso que nós vamos cortar a música ou cortar os sermões. Não faz sentido. Não é para isso que o Espírito de profecia nos foi concedido. Agora, existe uma coisa meio complicada, que é a seguinte.
o mais problemático dentro da igreja, dessa questão do espírito de profecia e da música, gira em torno do fato de que as citações de Ellen White são facilmente manipuláveis para condenar qualquer coisa que qualquer pessoa tiver o desejo pessoal de condenar. Cantores, grupos, quartetos, ministério de louvor. Se eu quiser condenar a Laura Morena e o Leonardo Gonçalves pela música Ele Virá, pode ser que eu estou bravo com o Leonardo, com a Laura, pode ser que eu não gosto daquela música. Eu pego qualquer texto de Ellen White que eu quiser e dou uma marretada na cabeça deles. Está muito estridente, está muito agudo, isso é um solo inadequado. Pronto, eu usei para atingir o meu objetivo, cumpri a questão. Você está fazendo a obra do diabo dentro da igreja. Eu começo a acusar o músico que canta. Olha que bonito, né? Se alguém quiser dizer que o Arautos do Rei apostatou, está sendo infiel, pronto, basta dizer que Ellen White condena a dissonância. E pronto. Hoje em dia as músicas do Arauto do Rei contêm dissonâncias, são harmonicamente mais complexas do que antes. E pronto, agora isso é o pecado dentro da igreja. Eu usei o texto de Ellen White porque eu quis. Por exemplo, se alguém quiser condenar as músicas do extinto Ministério de Louvor, está escrito. Pronto. Basta inventar qualquer coisa em cima do texto de Ellen White e condena o ministério que você quer condenar. E no final das contas, irmãos, nós podemos fazer o mesmo em relação a qualquer cantor, qualquer grupo, qualquer pessoa dentro da igreja. Percebe a questão? Agora eu pego Ellen White para brigar com quem eu quero brigar. Se eu quiser brigar com um pastor, eu pego algum texto dela que fala mal de pastor. Se eu quiser brigar com um professor, eu pego um texto dela que fala mal de um professor. Se eu quiser brigar com um advogado, eu pego um texto dela que fala mal de algum advogado. E falo o que eu quiser em cima. E aplico esse texto que fala de uma outra pessoa para a pessoa que eu quero acusar. E esse não é um bom caminho, irmãos. Agora entenda uma coisa. Ellen White, ela escreve algo muito importante para nós, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 33. E ela diz assim: mantende-vos dentro dos limites da Bíblia. E esse capítulo é o mesmo capítulo onde ela fala da música da Campal de Indiana, que tinha grito com bateria, música e dança, e que iria se repetir no fechamento da Porta da Graça. E nesse mesmo capítulo ela diz: se mantenha dentro dos limites da Bíblia. Isso é um toque importante. Tem uma outra citação, livro Evangelismo, página 166. Ela diz assim: nunca nos permitamos o emprego de argumentos que não sejam inteiramente retos. Não devemos usar, irmãos, argumentos mentirosos. E vamos relembrar a parte final de uma citação que eu já coloquei nessa palestra. Evangelismo, página 256. Provem todos a própria atitude, por meio das Escrituras, e fundamentem pela palavra de Deus revelada todo ponto que julgam ser verdade. A partir de agora, eu vou entrar no foco central da minha palestra sobre música, que é analisar alguns argumentos a partir desses critérios presentes no espírito de profecia. E o argumento de número 1 nos diz assim, olha, o ser humano pode ser dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito, segundo 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Essas 3 partes do ser humano estão ligadas às 3 partes da música: melodia, harmonia e ritmo. A melodia está conectada à alma, a harmonia está conectada ao espírito e o ritmo está conectado ao corpo. E a conclusão é: músicas muito ritmadas mexem com o corpo e por isso são pecado.
E se não forem pecado, pelo menos conduzem ao pecado. Agora eu queria dizer algo muito importante para você que gosta desse assunto da música. Perceba a argumentação do cidadão. Ele pega um texto bíblico, 1 Tessalonicenses 5:23. Opa, está na Bíblia. Alma, espírito e corpo. E agora ele faz um monte de afirmações sem qualquer fundamento na Bíblia. E é isso que você tem que prestar atenção. Veja o seguinte, de fato, Paulo usa essa linguagem, corpo, alma e espírito. Mas, em nenhum lugar da Bíblia, o ritmo está associado ao corpo, a melodia à alma, a harmonia ao espírito. De onde é que vem a conclusão que música ritmada é pecado, ou conduz ao pecado? Porque na Bíblia não é. A Bíblia não diz nada sobre isso. Esse é um argumento desonesto. Pega o texto bíblico, inventa coisas em cima do texto, e no final das contas, isso mais causa problema do que solução. Por quê? Gênesis 2, verso 7. O que a Bíblia nos diz naquele famoso texto? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós não temos uma alma, nós não temos um corpo e temos um espírito. Nós somos o fôlego de vida dentro do corpo que é uma alma. E essa ideia que a alma é boa e o corpo é mau, então o que mexe com o corpo é pecado ou conduz ao pecado, é uma ideia da filosofia grega e não da palavra de Deus. Vê como é complicada a questão? Outra coisa. Onde é que se diz que o ritmo está ligado com o corpo e que isso é pecado? Romanos 4, verso 15. A Bíblia diz assim: onde não há lei, também não há transgressão. Esse pessoal que está usando esse tipo de argumento está inventando um pecado. Música com muito ritmo é pecado. Agora, o que é música com muito ritmo ou com pouco ritmo também ninguém sabe. Porque toda música tem ritmo. Eu não sei o que é uma música com muito ritmo ou com pouco ritmo. E estão inventando o pecado, que não está na lei de Deus, na palavra de Deus. Está na cabeça deles. E aí a gente começa a perceber que essa questão ela vai muito além do que a gente imagina. E por fim, esse argumento é um argumento mentiroso e nada mais. Segundo argumento, olha só o que andam ensinando por aí na internet, pessoas adventistas, viu? O argumento é o seguinte: quantas partes tem a música? 3 partes. Quantos membros na Trindade? 3 membros. E aí o camarada diz, o Pai corresponde à melodia, o Filho corresponde à harmonia, o Espírito Santo corresponde ao ritmo. Mas porém, o Espírito Santo movimenta o espírito humano e não a carne. O que movimenta a carne não vem do espírito. De onde é que o nosso amigo aqui tirou essas maravilhosas informações? Eu coloco um quadrinho aí no slide para vocês darem uma olhada. Ele diz o seguinte, que o Pai é o mais importante na divindade, o Filho é menor do que o Pai, segundo João 14, 28, e o Espírito Santo não fala de si mesmo, segundo João 16, verso 13. E isso tudo supostamente significa que não podemos enfatizar o ritmo das canções. Essa é uma versão, entre aspas, divina do argumento anterior, né? E o argumento fala de 3 partes do ser humano, o primeiro, e esse fala de 3 membros da divindade. E esse camarada, ele afirma o seguinte: Jesus, ele faz reconciliação entre Deus e o homem. E essa reconciliação quer dizer retomar a harmonia entre Deus e o homem. Pronto, esse é o argumento. E aí ele diz o seguinte,
Jesus falou em João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Aí ele diz, opa, Jesus representa a harmonia. E a esfera da música que representa o Pai é maior do que a harmonia, é mais importante do que a harmonia. Mas o que é essa outra parte? Bom, para ter a resposta, nós temos que olhar para o Espírito Santo. E aí ele diz o seguinte, em Gênesis 1, verso 2, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. E ele diz que esse verbo pairar pode ser traduzido como agitar. É movimento. Então tem a ver com ritmo. E aí a conclusão do camarada é a seguinte. O Filho é harmonia, o Espírito Santo é ritmo e sobrou o que para o Pai? A melodia. E agora ele vem com a conclusão. O Pai é maior do que eu. A melodia é mais importante que a harmonia. E o ritmo, coitadinho, né, ficou lá por trás. É o menos importante. Olha só que argumento genial, né, irmãos? Basta você torcer a Bíblia que você conclui o que você quiser. Não é bonito? Não, irmãos, não é bonito. Nessa ideia, a melodia é mais importante na música e o Pai é mais importante na divindade. O Filho é em segundo lugar na divindade e a harmonia vem em segundo lugar na música. O ritmo vem em último lugar na música. E o Espírito Santo, coitadinho, é o último na divindade. E a conclusão é absurda. O camarada diz assim, Satanás quer mudar a nossa visão de Deus, fazendo-nos enfatizar mais o ritmo do que a melodia, que é mais importante, que é o Pai. E ele diz assim, que Satanás ele quer fazer essa mudança, para quê? Para ser adorado em lugar de Deus. E ele chega a dizer no material dele, o ritmo, a batida, é a assinatura de Satanás nas músicas. Agora, irmãos, esse argumento é tão mentiroso, é tão absurdo, que me dá até uma dor no coração, queridos, de ter que lidar com esse nível de argumentação dentro da igreja. Deixa eu dizer algumas coisas simples para vocês. Primeiro de tudo, ainda que esse argumento fizesse algum sentido, ao enfatizar o ritmo, nós estaríamos adorando o Espírito Santo, e não o diabo. Porque o ritmo não representa o Espírito Santo. Então, se eu fizer uma adoração com bastante ritmo, eu estou adorando é o Espírito Santo, não é o diabo. Esse é o primeiro ponto, se isso fizesse algum sentido. Agora, de qualquer forma, esse argumento é completamente esdrúxulo. Pensa o seguinte, o autor se apega ao texto, o Pai é maior do que eu. E aí a harmonia é menos importante que a melodia é maior. Agora, o que aconteceria com esse argumento se alguém dissesse para o cidadão assim, olha, nesse Evangelho de João, no capítulo 10, verso 30, está escrito, eu e o Pai somos um. Pronto, o argumento dele inteiro vai por água abaixo. Ele vai querer dizer que melodia e harmonia são uma só coisa? Será que algum músico adventista levaria esse argumento a sério? Pelo amor de Deus, irmãos. Mas tem uma outra coisa interessante, que eu queria mostrar para vocês. Primeiro é esse ponto, né, eu e o Pai somos um, e o outro é o texto de Deuteronômio 32, verso 11. Ali a Bíblia diz que a águia paira sobre os seus filhotes. É o mesmo verbo usado em Gênesis 1, 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, Moisés usa essa águia para simbolizar o Senhor. Não falando do Espírito Santo, falando de Deus. Então, no fim de tudo, Deus é ritmo, porque Ele está pairando sobre os seus filhos. Louvemos ao Senhor, né?
Olha só que argumento interessante. Completamente fantasioso, e no final de tudo o tiro sai pela culatra. Porque aí por esse argumento Deus é ritmo, porque Deus paira sobre os seus filhos. Agora eu queria falar de um terceiro argumento. Dá uma olhada nesse slide. Ex-macumbeiro afirma que certos ritmos chamam maus espíritos para a igreja. Irmãos, quando um macumbeiro se converte, o que se pretende é que ele deixe de crer e ensinar as coisas que ele ensinava quando praticava a feitiçaria, certo? Por exemplo, o ex-macumbeiro hoje prega a justificação pela fé. Isso é uma boa notícia, amém. Deus abençoe os macumbeiros que se convertem. Agora, se o ex-macumbeiro acreditava no passado que ritmos chamam espíritos maus no seu terreiro, e ele continua a acreditar nisso, só que agora, dentro da igreja, mesmo que não exista nenhum texto bíblico que fale a esse respeito, nós temos o indicativo de que alguma coisa está errada. O ex-macumbeiro se converte, e o macumbeiro acredita no quê? Que ele reencarna, que ele tem que pagar o preço dos seus próprios pecados, que os demônios podem ajudar ele a conseguir alguma coisa. E agora ele se converte, ele vai ensinar o quê? O contrário dessas coisas. Gente, a gente não reencarna, isso é mentira. A gente ressuscita, e a gente não paga o preço dos nossos pecados, é Jesus que paga o preço. Somos salvos pela fé. Pronto, é isso que nós queremos ouvir o ex-macumbeiro dizer. Agora, lá no terreiro de macumba, as pessoas acreditam que se você tocar um ritmo certo, o demônio vem. E o camarada diz que se converte, e está dizendo que o ritmo traz o demônio para dentro da igreja. Ou seja, a crença dele não mudou em nada. O ritmo continua chamando o mau espírito. Aí eu poderia dizer, bom, se essa verdade continua a mesma, é fácil resolver o problema. É só mandar cada membro da igreja trazer um pouco de arruda, que aí espanta o mau espírito. Pronto. O ritmo chama o mau espírito, a arruda espanta o mau espírito. Continuamos com a macumba do mesmo jeito. Antes era no terreiro, agora é na igreja. Olha que argumento bonito, né? Olha que coisa linda que nós vamos chegar. Irmãos, quem usa esse tipo de argumento dentro da igreja é que está atraindo o anjo mau para dentro da igreja. Porque está trazendo a mentira para dentro da igreja. Onde é que está escrito que tem ritmo que chama anjo mau? Mostra para mim um texto bíblico que fale isso. E aí eu vou dizer, a palavra de Deus é a verdade. E aí eu vou confiar. E aí eu vou querer tirar esse ritmo da minha igreja. Agora, onde é que vai chegar esse tipo de argumento? Mas tem mais. Argumento de número 4. Raul Seixas reconhece que o diabo é o pai do rock. E todos nós devemos crer absolutamente no que essa fonte suprema de autoridade afirma. Irmãos, Paulo, ele disse assim em Romanos 4,15, onde não há lei, não há transgressão. Mas disso eu duvido. Cadê a verdade de que os ritmos geram pecado? Pronto, agora, em Paulo, eu não creio. Mas Raul Seixas falou, aí eu creio. No que Paulo diz, eu não me importo muito, não. Onde não há lei, não há pecado. Não, pastor, tem pecado, o ritmo aí traz o pecado, traz o diabo. Em Paulo eu não acredito. Mas quando Raul Seixas diz, eu nem questiono. Pronto, o rock está batizado, ele é filho do diabo. Mas João 8,44 nos diz algo diferente. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o legítimo filho do diabo. O resto eu não sei se ele tem outros filhos, mas esse a Bíblia diz que tem. Argumento de número 5. Os amigos de Daniel,
estão sendo instados a proceder à falsa adoração ao som de música, em Daniel 3. A lista dos instrumentos utilizados é repetida nos versículos 5, 7, 10 e 15. Nós sempre defendemos que quando algo é importante, Deus repete, como os 10 mandamentos. Não, pois aqui esta lista se repete 4 vezes. Irmãos, através dessa lógica, nós podemos dizer, a lista de instrumentos musicais de Daniel 3 é 2 vezes mais importante do que os 10 mandamentos na Bíblia. Que lógica bonita, né? Além disso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia jamais ensinou que quando algo é importante, Deus repete esse algo na Bíblia. Só há um texto na palavra de Deus falando das 2.300 tardes e manhãs, ou da mornidão de Laodiceia. Será que tais coisas não são importantes? Perceba, irmãos, esse argumento de que é repetido 4 vezes, então é muito importante, é um absurdo. Pastor Rodrigo Silva, pregando no NASP, um sermão sobre o perdão, tem na internet para quem quiser buscar, ele diz que essa repetição dos instrumentos em Daniel 3 é uma forma de zombar de Nabucodonosor, é uma piada. Para querer dizer, olha, esse camarada está querendo ser adorado ao som desse monte de música, mas os hebreus não adoram ele. É uma forma de zombar do rei de Babilônia. Não é uma forma de dizer, olha, isso é tão importante para a sua salvação, que Deus repetiu 4 vezes. Então é mais importante que os 10 mandamentos, que ele só repetiu 2 vezes. E tem outra, a harpa está na lista dos instrumentos. Interessante, né? O povo diz que a harpa é um instrumento do céu, mas está na lista de Daniel capítulo 3. Percebe que a coisa é complicada? Outra coisa. Ellen White diz que o texto de Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, é o texto central da fé adventista. E em quantos versos da Bíblia ele acontece? Em um só. Em nenhum. Em nem mais do que um. Nenhum outro. Será que não é importante? Aí você tire as suas conclusões. Último argumento, argumento de número 6. Refletindo sobre tendências no louvor dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, citando alguns cantores e grupos de louvor, um pastor escreveu assim em seu blog no ano de 2008. Daqui por diante, podemos esperar, como adventistas, o mesmo tipo de manifestações de transe em nossos cultos, causados pela música que usamos em comum com as denominações pentecostais. Mas eu faço uma pergunta: a quem pregou ou divulgou e creu nessa maravilhosa profecia? Desde 2008 para cá, você tem presenciado mais possessões demoníacas dentro da igreja por causa do louvor? Essa profecia tem se cumprido na tua igreja? E se ela tem se cumprido, escreva para mim. Mande o relato para mim, ezequiel.gomes@adventistas.org.br. E eu quero saber se essa profecia tem se cumprido na sua igreja. Tá bom? E aí a gente conversa depois. Por fim, irmãos, eu queria contar uma experiência pessoal bastante triste e complicada. Existem muitas pessoas dentro da igreja hoje que têm manifestado um receio de que o louvor adventista se torne cada vez mais pentecostal e termine por cumprir a profecia de Ellen White a respeito de gritos com tambores, música e dança, de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. E muitos adventistas na internet fazem um tremendo barulho, nesse caso não musical, em torno dessa ideia. Entretanto, há quem tenta esclarecer essa questão, tá bom? Há quem tenta esclarecer essa questão em relação ao fanatismo e à música, que é mais vasta e ampla do que isso. Existe um site adventista que chama adoraçãoadventista.com.br. E nesse site tem um pastor chamado Isaac Malheiros, que escreve vários artigos lá,
Muito interessante o trabalho dele, exorto que todos vocês possam conhecer. E ele faz um artigo falando de fanatismo em diferentes maneiras, onde ele trata de uma comparação entre o que aconteceu em Indiana, aquela campal onde se tocou tambor com grito e etc., e a questão de um caso de uma tal de uma senhora Maquin, que diz que ela tinha experiências sobrenaturais e ela cantava ao som de piano e tal e tal. E aí, o pastor Isaac, ele demonstra que na história adventista houve tanto um fanatismo pentecostal, ruidoso, com tambor barulhento, no caso de Indiana, bem como um fanatismo com aparência assim, de ortodoxia, música calma, tom claro, belo, sem acompanhamento de música barulhenta e etc. E a questão toda é a seguinte: por que pegar só um lado da moeda e não o outro? E aí, teve um amigo que ele começou a publicar no Facebook essas ideias sobre a campal de Indiana. Virar música pentecostal, vai ter tambor, vai ter grito, e vamos tirar essas coisas dentro da igreja. Tudo bem. E aí eu mandei para ele um link desse artigo e coloquei também essa conclusão, onde o pastor Isaac Melheiros escreve assim: talvez o atual foco excessivo em um tipo de fanatismo ruidoso, pentecostal e com tambores, acabe deixando uma porta aberta para outros tipos, suave, com ar de solenidade e ortodoxia. Pode ser até mesmo que fanatismos já estejam se repetindo, com ar de conservadorismo vegetariano e pós-lapsariano. Mas, como todos estão esperando um fanatismo barulhento e liberal, então ninguém se importa. E esse amigo nosso aí da internet, que defende a música de Deus, estava falando lá da música de Indiana, e eu coloquei esse texto para ele. E foi interessante. Foi interessante o que aconteceu a partir daí. E aí esse camarada, ele me respondeu escrevendo assim lá no Facebook dele: demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá fanatismo com pós-lapsarianismo, vegetarianismo e conservadorismo. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado Operação do Espírito Santo, by Ezequiel Gomes, que é esse servo que vos fala. E aí ele termina dizendo assim: que pena as pessoas ignorarem o claro assim diz o Senhor e negarem as evidências para seguir suas próprias consciências e se estribarem em talvez e pode ser. A grande massa da igreja não tem sequer noção do que seja pós-lapsarianismo, não é vegetariana e está há anos-luz de ser conservadora. E não há sequer um traço observável de que este quadro, em marcha maior liberalismo, haverá de se alterar. Bom, irmãos, compare a frase que eu mandei para ele com a frase que ele atribuiu a mim. São frases completamente diferentes. Mas ele escreve ali no cantinho: by Ezequiel Gomes. Irmãos, sabe o nome disso? O nome disso é mentira. Esse é o nome dessa atitude. Atribuir a uma pessoa como se ela tivesse falado o que ela nunca disse. E esse é um problema. E eu queria conversar um pouquinho para a gente terminar. É o seguinte: quando a gente vai discutir um assunto controverso, nós precisamos estar preparados para o fato de que nem todo mundo pensa como nós. Tudo bem, nós não somos os donos da verdade. Agora, nós não devemos nunca ser desonestos com as pessoas por causa disso. Do contrário, nós teremos que pausar a discussão sobre música e começar a conversar sobre os 10 mandamentos, no nível do jardim da infância.
Olha, crianças, mentira é feio, tá bom? Mentira é pecado, você entendeu? Vamos ter que parar a discussão sobre música, porque a pessoa não entendeu nem que mentir é pecado. E agora ela quer defender a música do céu, enquanto não tem cara de pau de pregar uma mentira na internet. Agora, eu não vou expor a identidade dessa pessoa nessa palestra, porque eu não quero revanche pessoal. Inclusive eu digo para você, amigo, eu perdoo você, tudo bem, a frase que você colocou não tem nada demais. Agora, ao você colocar o meu nome naquela frase, que você copiou, que você editou, você foi um mentiroso. E eu exorto você que se arrepende, que você se arrependa, para poder um dia viver no céu com o Deus da verdade, que é o meu desejo para a tua vida, meu amigo. Agora, a questão é a seguinte, eu estou terminando e eu digo para vocês assim. Quais são os objetivos dessa palestra? Talvez essa seja a grande questão que alguns possam ter. Será que o meu objetivo é oferecer munição para os liberais da igreja? Será que o meu objetivo é defender estilos musicais proibidos pela igreja? E eu termino com 1 João 2, verso 21. E a palavra de Deus diz algo muito importante nesse texto. E ela diz assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque nenhuma mentira jamais procede da verdade. Irmãos, o meu objetivo não é oferecer munição aos liberais. Eu não estou preocupado com isso, eu nem toco música dentro da igreja, eu nem faço nada de música dentro da igreja. Eu não tenho nenhuma agenda pessoal com esse assunto. Eu também não estou querendo defender estilos de música, funk, rock, pagode, jazz, blues. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Mas eu estou preocupado com o seguinte fato. Tem muita gente na internet usando argumento mentiroso para defender a música de Deus. Mas Deus deu uma lei na qual a gente não deve dizer falso testemunho. E isso me preocupa. Me preocupa a gente ter que enganar as pessoas para dizer que ritmo é pecado, que isso é pecado, quando a Bíblia não tem lei a esse respeito. E onde não há lei, não há pecado. Poxa vida, irmãos. Vamos colocar vamos colocar a mão na consciência, vamos colocar a mão no coração. E vamos entender que argumentos mentirosos simplesmente denigrem a imagem da igreja e rebaixam a nossa dignidade como seres racionais que amam a Deus de todo o seu entendimento. Nós devemos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade não é a ideia do macumbeiro, não é a ideia do roqueiro, não é a ideia do pastor Ezequiel, não é a ideia de ninguém. A verdade é a palavra de Deus, e é nela que nós devemos nos concentrar. Não é precisar ficar inventando bobagem e mentira para, de alguma forma, pregar a nossa vontade para a música da igreja. Eu termino essa palestra, espero que ela tenha ficado mais clara do que a primeira que eu gravei, e justamente eu regravei para deixar algumas coisas mais claras. E eu termino ela fazendo um convite a você, que teve a grande paciência de ouvir até o final, para a gente poder orar nesse momento, entregando a nossa vida, a vida da igreja, nas mãos do Senhor. Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra nesta palestra, Senhor. Nós lidamos aqui com questões tão amargas, Pai, tão difíceis, tão complicadas, que envolvem argumentos mentirosos pregados em Teu nome, Senhor. Mas nesse momento nós clamamos a Tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas que têm praticado essas coisas, Pai. Que o Teu Espírito venha as convencer e as converter do mau caminho e colocar nelas a Tua graça, a Tua paz, a Tua lei e a Tua salvação, Pai. Peço mesmo por mim, por toda a igreja adventista, que sejamos iluminados na discussão sobre música e que possamos Te honrar com o nosso louvor, Pai. Afasta de nós o mal e coloque em nós o bem da Tua graça e do Teu amor. Tudo nós entregamos em Tuas mãos,
Em nome de Jesus te louvamos. Amém.